Então, Gilbert, o arcabouço fiscal ele é mais um capítulo de uma longa história que o Brasil vive desde a redemocratização. Importante é sempre ter isso em mente. A redemocratização ela ocorre em paralelo à entrada do neoliberalismo na economia brasileira. O regime militar ele não foi neoliberal, ele teve um aspecto de desenvolvimentista, mas um desenvolvimentismo de concentração de renda para beneficiar os mais ricos. Foram as greves do ABC que travaram essa questão. Então, durante o regime militar, existia um desenvolvimentismo que, se tivesse sido realizado numa época democrática, num momento democrático, certamente o Brasil seria outro hoje, até porque a gente tinha um padrão industrial muito alto. Mas não foi o que aconteceu. E aí, quando inicia a década de 80, com a grande crise de 81, 82, 83, a crise da dívida externa, o Brasil ele começa a optar pela desindustrialização e pelo neoliberalismo. Em paralelo, ocorre a Constituição de 88. Então, a gente pode dizer que a República Nova ela é fruto de um paradoxo, em que acerta no conteúdo na Constituição de 88, inegavelmente é o maior e melhor texto constitucional que nós já formulamos, mas erra na área econômica. E esse erro se aprofunda gravemente com o Collor. O Collor fez a medida mais cruel da história, que foi o sequestro das poupanças. Né? Em nenhum outro país isso foi feito. Eu me recordo que nos debates socialistas, comunistas, na época, antes da queda do Muro de Berlim, se falava que o que as pessoas acumularam não poderia ser desapropriado, né? A população em geral. E o Collor fez isso logo na sequência. Posteriormente, o Brasil mergulha no consenso de Washington. Né? Não que o Fernando Henrique Cardoso, já superando, né, a gestão Collor, né, Itamar Collor, Itamar foi uma gestão até melhor em termos de investimento em direitos sociais, mas o Fernando Henrique Cardoso, quando vira presidente, pouco antes até, quando ele era ministro da Fazenda do Itamar Franco, ele cria um modelo em que, para estabelecimento do Plano Real, em que era preciso colocar um embate que não deveria existir, que era um embate entre os direitos sociais e o mercado financeiro. E esse é o embate até agora. Então, a primeira medida foi o Fundo Social de Emergência, que depois se tornou, com o nome mais honesto, Desvinculação de Receitas da União, que é a DRU, que retirava 20% do que era vinculado para saúde e educação e outras despesas públicas, para gerar maior margem de manobra para os governos, mas na prática era para evitar a expansão do gasto em educação e saúde. E na sequência nós tivemos várias políticas. Aí tem a famigerada Emenda Constitucional 95 de 2016, que é o teto dos gastos públicos federais do Michel Temer, e infelizmente, eu falo infelizmente inclusive porque fui parte do governo de transição. Infelizmente, no governo Lula surge o arcabouço fiscal, que vinha sendo discutido na transição e com uma ameaça recente. Essa semana, na Comissão de Reforma Administrativa, o deputado Pedro Paulo, que já teve um monte de problema, inclusive, né, com a justiça e tudo mais, o deputado Pedro Paulo anuncia de maneira completamente surpreendente, porque não é o debate de reforma administrativa, uma junção entre os pisos de saúde e educação, como uma mudança, né, na composição do financiamento dos direitos sociais, e tem outros anúncios ali, uma pré-reforma da Previdência. Então, no fundo, a história recente do Brasil é uma história entre a pressão do mercado financeiro, que não quer que aumente os gastos públicos para poder financiarizar a maior parte do orçamento público brasileiro que ele puder, e nós que lutamos pelos direitos sociais. O problema é que, no passado, no Lula 1, Lula 2, Dilma 1, Dilma 2, nós tínhamos aliados, mesmo dentro do Ministério da Fazenda. Infelizmente, nesse momento, o ministro Haddad está totalmente constrangido. É um dos poucos ministros que o Lula tem, que tem exposição pública, que se lança a fazer política. Eu posso discordar da política, mas ele trabalha. Não é a regra, infelizmente, da maior parte ali da esplanada dos ministérios. Mas eu acho que ele está fazendo a política errada. E essa política vai custar muito caro. Eu não estou falando só em termos eleitorais, porque termos eleitorais é importantíssimo, mas o que mais me preocupa é o que está acontecendo com a vida das pessoas. Esse é o ponto que me deixa angustiado. Eu conversei para finalizar, eu conversei com uma senhora
de Taipas, aqui em São Paulo. Eu sou nascido e criado em Pirituba e Jaraguá, que são bairros distantes. Taipas fica para trás de Pirituba e Jaraguá, né? Mais para trás do Jaraguá. E eu estava conversando com essa senhora e ela me falou, olha, eu quando vou no mercado é 15 reais a mais a cada compra. Ela ganha um salário mínimo e meio. Não tem condição. Isso não tem condição. Então, a gente tem que ter a capacidade de conseguir fazer o enfrentamento do mercado financeiro, que também atua na área da educação, porque não é que eles querem só conter o investimento em educação. Opa, estou com um problema hoje aqui. Não é que eles só querem conter o investimento em educação, eles também querem gerir para o interesse deles aquilo que existe no orçamento público. Então, eles tentam constranger o orçamento público, mas o que sobra, eles querem gerir, querem comandar. E tem comandado, inclusive no ministério do ministro Camilo Santana.